Então vamos cantar nessa noite o Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me do início, sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que nós possamos desejar ser usados por Deus. Eu quero compartilhar com vocês, na noite de hoje, o texto de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, dos versículos 6 a 11. Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11. Vamos lá. Eu também vou projetar para vocês. Vamos lá. Texto de Atos 1, de 6 a 11, diz assim: Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo.
Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Este Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Amém? Esse é um texto muito interessante que nos traz a memória um momento tão especial na vida de todo cristão. Os discípulos estão ali nos últimos momentos com Jesus e o Senhor Jesus dá palavras muito importantes para aqueles homens, palavras que ecoam até hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre um termo que tem sido usado, não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas se chama disrupção. O que é disrupção? Será que você já ouviu falar sobre esse termo? O dicionário diz que disrupção é a quebra ou a descontinuação de um processo já estabelecido. Ou seja, se você faz alguma coisa daquele jeitinho, você ser disruptivo é você mudar a forma de você fazer aquela determinada ação. Por exemplo, se você cozinha o arroz sempre do mesmo jeitinho, todo dia a mesma quantidade, e aí você passou, não, hoje eu quero cozinhar mais, eu quero cozinhar de uma forma diferente. Então você está fazendo de uma forma diferente que você fazia antes. Então você está sendo disruptivo com a forma anterior. O que aconteceu com aqueles discípulos naquele momento? O Senhor Jesus estava agindo de uma forma disruptiva com eles. Eles perguntaram para Jesus assim: Senhor Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus responde para eles: não é dado saber a vocês nem a hora e nem o dia que isso vai acontecer. Mas que vocês sejam a minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Sabe, muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos, tentando olhar para algo que não é para nós olharmos no momento, ou naquele momento. E o Senhor Jesus nos mostra o caminho certo para onde nós devemos olhar e seguir. Os discípulos não deviam estar preocupados com se o reino ia ser naquele momento, se Israel ia mudar a forma de viver. O que os discípulos deveriam estar preocupados, e aí o Senhor Jesus os chama a atenção nisso, é para que eles fossem testemunhas de Jesus por onde quer que eles fossem e andassem. O apóstolo Paulo também ele vai falar sobre disrupção, quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, dos versículos 12 a 14, quando ele fala de deixar para trás as coisas velhas e me caminhar para as que estão adiante, prosseguindo em direção ao alvo. O apóstolo Paulo estava ensinando para os filipenses que era necessário ser disruptivo, abandonar as coisas para trás, as coisas que ficaram para trás e olhar para frente, para o alvo. E o nosso alvo é quem? O nosso alvo é Cristo. Meus queridos, muitas vezes nós estamos como aqueles discípulos, vendo Jesus, são os últimos instantes do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está subindo ao céu, a gente está parado olhando, o Senhor Jesus some nas nuvens, e aí vem 2 varões e viram para os discípulos e falam: por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma forma. Meus queridos, muitas vezes a gente está assim, parado olhando para o céu.
E o Senhor Jesus nos mandou ser testemunhas dele. É claro que nós temos o objetivo de chegar no céu. O céu deve ser o nosso alvo, é para lá que nós vamos. Mas enquanto estamos aqui na terra, o nosso objetivo deve ser fazer testemunhas. Sermos testemunhas, melhor dizendo. E mostrarmos desse amor aos corações que ainda precisam do Senhor. O nosso objetivo aqui na terra não é de olhar para o céu, é de povoar esse céu. Levar cada vez mais pessoas a crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O nosso papel é muito importante como igreja. É um papel de testemunho, é um papel de adoração, é um papel de pregação da mensagem de salvação. Que nós não venhamos a ficar com os braços cruzados, mas mesmo distantes uns dos outros, que nós possamos estar perto de Deus, anunciando essa mensagem de salvação àqueles que ainda precisam ouvir dela. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos fortalecer, meus queridos, e possamos estar cada vez mais firmes nas promessas do Senhor. E uma delas é essa, porque da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar para buscar aqueles que são dele, aqueles que são seus filhos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa continuar cuidando das nossas vidas. Amém.